Olá, seja bem-vindo ao Relacionar, nosso canal de desenvolvimento relacional. Uma pergunta: aconteceu alguma coisa no seu passado que atrapalha a sua vida hoje? É uma boa pergunta para a gente pensar. Nós temos aqui um livro escrito pelo Dr. Larry Crabb e ele conta uma história, um passado que interfere no presente. A história de um pastor chamado Dan Hudson, tá? E o Dan Hudson é um pastor americano. Se você vê a foto dele aos 6 anos, você vê que ele tem uma postura de adulto. Viu ele de terninho, com um sorriso, se mostrando assim, uma postura? Essa postura de adulto realmente aconteceu. Essa foto foi tirada quando ele tinha aproximadamente 6 anos e nessa época houve uma separação. E quando houve a separação dos pais, esse garotinho sente o vazio da sua casa, esse garotinho sente as saudades da presença do pai. E quando ele tem esse sentimento, ele também notou que a sua mãe desenvolveu uma tristeza profunda com a separação. E aquele garotinho, ele tentou ajudar a mãe fazendo um papel de homem para a sua mãe. E quando ele estava no primeiro ano, que ele está fazendo o primeiro ano, ele foge da escola nos intervalos, em algum momento, e ele vem para casa para ver como sua mãe estava. Enquanto os outros estavam aprendendo o ABC, ele vinha ver como a mãe dele estava. E o pastor Hudson, quando ele relata a sua história, ele faz uma pergunta: como eu poderia ser um homem para minha mãe, quando na realidade eu era um garotinho sentindo saudades da presença do pai? E essa vivência estruturou uma crença na pessoa do pastor. E ele faz o seguinte relato: convenci-me que ser homem era impossível. E o pastor Hudson, ele cresceu, ele fez teologia, ele é um pastor. Mas ele traz uma crença: como eu posso ser homem? Isso é impossível. Quando ele traz essa crença, isso torna-se uma emoção e vai influenciar no seu comportamento, no seu modo de ser. Vocês querem ver? Ele cresce, ele fez teologia, ele é pastor, e o que ele quer? Namorar. Esse pastor quer casar, esse pastor quer ter filhos, ele quer ter uma família. Mas quando ele namorava, quanto mais perto a moça chegava, perto do seu coração, mais dúvidas brotava e mais depressa ele corria. Alguém que quer namorar, alguém que quer casar, alguém que quer ter filhos, que quer ter uma família, quando a coisa começa a ser sério, que caminha para um relacionamento mais sério, ele acha dúvidas e ele foge. E ele escreve o seguinte: eu corria das coisas que eu mais desejava. Agora, por que eu contei essa história? Porque o nosso tema hoje é um passado muito presente. No passado, o pastor Dan Hudson, ele é um garotinho que não se sente competente para suprir as necessidades da sua mãe. Um garotinho que não tem estrutura emocional. Realmente esse garotinho não tem estrutura emocional para suprir as necessidades da mãe. E quando ele está nesse presente agora, ele é um pastor, ele está adulto, ele quer namorar, ele quer casar, nós temos um homem que tem dúvidas para suprir as necessidades da sua esposa. Então ele pergunta as dúvidas que ele vai relatando na sua história: onde eu vou morar? Qual casa? O meu salário é suficiente? E o que a gente vê no coração desse homem é a dúvida: eu sou suficiente para suprir a minha esposa? Então nós temos um homem com medo, um homem em fuga. Como cristão, eu tenho visto muitas pessoas cristãs sinceras, cristãs espirituais, mas só que elas estão sofrendo em seus relacionamentos. E eu vou dizer para você, pode ser um relacionamento de casamento, pode ser um relacionamento de criar filhos, ou pode ser um relacionamento em relação ao trabalho, em relação à sua vida. A sua vida está emaranhada, embaraçada. E isso você pode ver o seguinte, que as emoções, as vivências, os modelos que se apresentam vão moldando quem nós somos, quem é o outro e o modo da gente ver o mundo. Tá ok? Isso influencia você, isso influencia a mim, o nosso modo de se relacionar. Nós mesmos criamos prisões
cárceres emocionais, eles são invisíveis, mas eles são muito reais. A gente viu isso na vida do pastor. E ele escreve, no finalzinho do seu relato, da sua história, ele fala, mas. Toda vez que você vê um mas numa história, você para e analisa o que tinha antes e você analisa o que tem depois. Ele escreve, mas, agora creio que ser homem nesse mundo é ser alguém que tem coragem de vencer o seu medo, fé para responder às dúvidas e amor para levar além da perda. Como foi a história do pastor? Pode ser a nossa história, pode ser a minha história. Eu tive um passado, mas a partir de hoje você pode transformar, você pode melhorar os seus relacionamentos. E o que podemos aprender com essa história hoje? Reconhecer que o passado pode embaraçar a nossa vida. E quando a gente faz esse reconhecimento, a gente vai querer uma mudança no nosso interior. E quando a gente quer uma mudança no nosso interior, a gente toma uma atitude. Então, relembrando, reconhecer, querer a mudança e tomar uma atitude. Eu vou querer essa mudança. E você?